Olá pessoal, sou o professor César, vou estar com vocês com a disciplina de filosofia e aí nós temos uma temática muito legal. Hoje vamos estar falando sobre ciência, filosofia e arte. Nós estamos na 12ª aula, conteúdo de segunda série do ensino médio. E o conteúdo hoje relacionado à ciência, filosofia e arte, vamos ver um pensador, né, Júlio Deleuze e Guattari, que são os grandes, né, referenciais justamente nessa temática que envolve a ciência, filosofia e a arte, tá bom? E aí a gente vai usar um textozinho para a gente se organizar didaticamente e chegar aí a uma reflexão bem legal desse pensamento sobre essa aula, tá bom? E aí a nossa introdução está aí para você estar visualizando, né, no slide. Então, no seu último livro intitulado O que é Filosofia?, Deleuze e Guattari desenham uma cartografia do pensamento onde distingue filosofia, ciência e arte. Neste mapa, escreve as diferenças entre as 3 dimensões do pensamento. Ou seja, para Guattari e Deleuze, há um pensamento na corrente da filosofia, outro pensamento na corrente da arte e outro da ciência, tá? E aí ele vai dizer, mas também a sua natureza completa. Entre elas, há uma hierarquia e nem dependência. Deleuze e Guattari afirmam claramente as 3 vias são específicas, tão direta uma com a outra e distingue-se pela natureza do plano e do que ocupa. Pensar é pensar por conceitos, ou então por funções, ou então por sensações, e qualquer um destes pensamentos não é melhor do que o outro, ou mais plenamente, mais sistematicamente o pensamento. Então, nessa introdução a gente já distingue que Guattari e Deleuze vai colocar uma coisa muito importante aí, o conceito, certo? Tanto para a filosofia há uma importância muito grande no conceito. Ou seja, a filosofia é feita de conceitos, a ciência é feita de conceitos, certo? A ciência é feita de conceitos. Então, a importância desse pensador para essa temática é de uma grande importância, tá bom? Vamos prosseguir. O pensamento em relação ao caos. Para Deleuze e Guattari, todo pensamento é uma relação com o caos. O pensamento é resultado de uma operação que faz ao caos. O que é o caos? É o nada. É aquilo que está lá no espaço, o caos, né? Uma coisa que não tem ordem, não tem organização. Então ele parte do caos, ele parte daquilo que não tinha conceito, que não tinha ordem, que não tinha um referencial, né? E aí ele vai dizer a própria composição do caos. Pensar é dar consistência ao caos. Né? Para Deleuze, quando eu penso, eu vou partir do nada, daquilo que não tem existência, que não tem ordem, e aí eu vou construindo a consciência, eu vou construindo os conceitos, né? E ele vai dizer, Guattari, ele vai definir o caos como o virtual, que enquanto velocidade absoluta, o nascimento e esvaziamento de todas as formas possíveis. Ele vai definimos o caos menos pela sua desordem, do que pela velocidade infinita com que se dissipa toda forma que nele se esboça. É um vazio que não é um nada, mas um virtual, entendendo todas as partículas possíveis e admitindo todas as formas possíveis que surgem para de imediato desaparecerem, sem consistência, nem referência, nem consequência. Está lá na página 110, né? Isso é a nossa tradução. O caos não é nada, mas é um virtual na medida em que contém todas as formas possíveis. No entanto, em vez de ser um simples momento de atualização dessas formas, também é um momento de sua dissipação. Então, pessoal, a relação do conceito nessas 3 esferas da arte, da filosofia e da própria ciência, ele vai dizer que parte de um caos, daquilo que está desorganizado, a própria ciência era desorganizada, a própria filosofia era desorganizada, a arte, apesar de nós sabermos que ela vem do conceito do belo e agora ela vai ser criticada, né, pela escola de Frankfurt
como uma arte que está alienada ao comércio, ou seja, tudo que é produzido hoje como arte tem um fundo, né, de comércio, ou seja, alguém vai produzir uma ferramenta, vai produzir um objeto, mas vai colocar uma arte naquilo para ficar bonito, para poder vender. Tá bom? Então, parte do conceito. Então, o acontecimento. Deleuze e Guattari começam por definir o acontecimento como sendo a realidade do virtual. No entanto, a relação acontecimento virtual nem sempre é a mesma. Ele depende dos 3 modos de abordar: o modo científico, o modo filosófico e o modo artístico. Então, a parte do acontecimento, o cara vai pegar uma massa, certo? E ele vai definir alguma coisa importante naquela massa para ele poder realizar a sua obra. Então, parte do acontecimento. Segundo Deleuze e Guattari, a ciência não se ocupa do acontecimento, uma vez que se orienta para o mundo empírico, o mundo dos estados de coisas atuais, com propriedade de coisas constituída. Ora, o acontecimento é imaterial, incorpóreo, não susceptível de ser vivido. O acontecimento é o vapor que sai do estado de coisas, não confundido com elas. Por outro lado, o acontecimento é de ordem aion, do tempo, que excede todas as formas, ordenável, o tempo cronos, que se apresenta como um imenso tempo vazio. O acontecimento não é da ordem do tempo classificável, o tempo cujos instantes se sucedem, mas de ordem do devir, certo? Esse velho devir, que é um conceito desenvolvido aí, né, por Parmênides, né? O devir, o Aristóteles vai falar sobre o devir, né? Heráclito vai falar sobre esse devir, né? Que é um conceito filosófico, né? E qual pertence ao tempo da imanência. Então, o que é a imanência? A imanência é aquilo que sai de dentro da gente, que emana da gente, diferente da transcendência que vem de fora, né? É o conhecimento empírico, aquele conhecimento espiritual que vem de fora para a gente, tá? Então, dos entretempos que sobrepõem o entretempo, o acontecimento, é um tempo morto, aí onde não se passa nada, uma expectativa infinita que já infinitamente é passada, né? Uma experiência reserva. Então, esse resumo desse livro, né, do Júlio Deleuze de Guattari, ele vai falar justamente nesses pontos que são importantes para a ciência vai analisar esses acontecimentos, esse contexto, né, de todo esse pensamento desses filósofos para construir tanto o conhecimento filosófico, o científico, quanto o artístico, tá bom? Então, a ciência em Deleuze e Guattari, tá? Para esses 2 pensadores, a ciência opera por funções, das quais diz respeito ao estado de coisas, certo? Objetos ou corpos individuados, sejam eles uma nuvem, um fluxo, num tempo classificável. Segundo Deleuze e Guattari, assim a função isola variáveis no neutro instante, vê quando novas variáveis intervêm a partir de um potencial em que relações de dependência podem entrar, que similaridade passam e limitares transpõem. Está lá na página 148, né, da tradução dessa obra. A ciência ocupa-se do caos e tenta compreender, ordená-lo, extrair dele funções que permitem regular o estado de coisa, um sistema atual, num tempo entre 2 instantes, ou um tempo entre 2 instantes. A ciência segue um movimento descendente do caos virtual ao estado de coisas. Então, o resumo de tudo isso, para Guattari, ele vai dizer que a ciência segue um movimento que parte do caos, de uma coisa que não tinha ordem, certo? E passa a ser algo virtual. Ele vai construir conceitos, vai trazer acontecimentos e vai passar a ser notoriedade. Tá bom, gente? Então vamos prosseguir. Filosofia em Deleuze e Guattari. A filosofia segue um movimento inverso. Ela parte do estado de coisas para chegar ao virtual, certo? Então parte do princípio, do ser pensante, daquele que desperta o conhecimento. Agora o conhecimento aparece como sendo a realidade do virtual, mas do virtual torna-se
consistente, tornando-se entidade real sobre um plano de emanência, excedendo qualquer função possível, qualquer determinação de um espaço, de um tempo. Para ele, o virtual já não é uma virtualidade caótica, mas a virtualidade tomada em consistência, entidade que se forma sobre um plano de emanência que corta o caos e que chamamos acontecimento, ou parte de que escapa a sua própria atualidade em função de que acontece. Está lá na página 147, né, dessa grande obra do Guattari, né, e do Deleuze, certo? A arte em Deleuze e Guattari, a filosofia e a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos para Deleuze e Guattari define a arte como capacidade de criar conceitos. O conceito define-se pela inseparabilidade de número finito de componentes heterogêneos, certo? Percorrido por um ponto em sobrevoo absoluto a uma velocidade infinita, tá? Então a gente já tem uma noção do que, como que Guattari e como que Deleuze vai definir, certo? A filosofia, a própria ciência e o conceito de arte, certo? A arte, para ele, nada mais é do que a própria capacidade de filosofar, tá? Então, Deleuze e Guattari definem o conceito como sendo simultaneamente absoluto e relativo. Relativo face às suas próprias componentes, aos outros conceitos, ao plano a qual se delimita, aos problemas que é suposto de resolver. Absoluto pela coordenação que opera, pelo lugar que ocupa, pelo plano, né, ou no plano, e pelas condições que marca ao problema. O conceito define-se pela sua coexistência, endoconsistência e êxito-consistência, mas não tem referência. E correferencial, opõe-se a si próprio e ao seu objeto. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, nós temos aí o conceito, né, como base para a ciência, a arte e a filosofia. Então, vamos para o nosso exercitando, tá certo? Então, para o filósofo Gilles Deleuze, segundo o texto trabalhado, que vincula a arte, a filosofia e a ciência é A, o conceito, B, a função, C, a criação, D, a definição, E, a imagem. Então, nós temos aí as alternativas e a certa é justamente o conceito, tá? Então, para Gilles Deleuze e Guattari, certo? Segundo ele, o que é mais importante para a filosofia é o conceito, o que é mais importante para a ciência é o conceito, e o que é mais importante para a arte é o conceito. Tá bom, pessoal? O professor César vai ficar por aqui, espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, vai lá no YouTube, coloca o seu questionamento que o professor vai estar respondendo, acesse lá na plataforma Eduque os conteúdos que já estão disponíveis e também lá no YouTube, webaulas.ead.c. O professor César fica aqui, um grande abraço e um tchau.